essa passagem do Evangelho de Jesus, ela vem falar a respeito de um consolador prometido. Né? Então está lá em João, no capítulo 14, no versículo 16. Tati, Cida, que não tinham visto, né, essa passagem. Então, a gente vai retomar. E Jesus falou, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Gente, vamos começar daí. Outro consolador, né? Muito interessante a gente dar atenção a essa palavra de Jesus, porque quando ele fala outro consolador, o que a gente pode subentender dessa frase, né? O que já tem aí como elemento para a gente discutir? Que um consolador já tinha vindo, né? Um consolador já estava rolando. Quem que é esse um consolador? O próprio Cristo. Então, o próprio Jesus, ele já era o consolador da terra. Gente, vocês têm noção, quando a gente pega lá na obra do Emmanuel, né, chamada A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz a preciosa informação de que Jesus Cristo recebeu de Deus uma bola de energia desprendida da massa solar, do qual ele ficou responsável por fazer virar um planeta. Planeta esse que hoje tem o nome de planeta Terra, um dos planetas que possivelmente são governados por Jesus Cristo. Então, o Cristo é o governador espiritual do nosso orbe. Vocês têm noção de qual categoria espiritual se precisa estar para virar governador de um planeta? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar que um dia você que está aqui me vendo e ouvindo falar sobre o Evangelho de Jesus, um dia Deus vai colocar nas suas mãos uma massa de energia para que você seja o Cristo deste planeta? Gente, olha a grandiosidade desse ser. Então, quando a gente vai falar de Jesus Cristo, é importante que nós compreendamos a magnitude, o tamanho espiritual desse ser. Então, é por isso que lá no Evangelho de João também, nós vamos encontrar Jesus falando assim, olha, antes de Abraão, eu sou. Ou seja, né, antes do pai Abraão anunciar as coisas, ele já era Cristo, já era um espírito puro, já era um espírito que tinha capacidade e a possibilidade de governar um planeta. Esse cidadão foi crucificado na cruz por meros homens mortais. Olha que coisa. E será que o Cristo não sabia com antecedência que seria crucificado? Sabia sim. Tanto que ele informou a vários profetas, mais ou menos 500, 600 anos antes dele vir. Ele já tinha contado aos profetas que ele viria e seria crucificado. A gente ainda está muito distante de compreender Cristo, né? E não vai ser nessa noite que a gente vai tentar compreendê-lo, mas apenas conseguir, pelo menos, perceber algumas informações que, via de regra, a gente vem passando batidas por elas ao longo dos anos estudando o Evangelho de Jesus. Então, perceba, quando Jesus fala, vos enviarei outro Consolador prometido, é porque um já tinha vindo. E esse um é ele mesmo. Gente, Jesus desceu das altas esferas, o governador espiritual da terra, largou o plano celeste, largou o seu habitat natural, que é entre os anjos, entre o Deus, o Criador, para se corporificar e vir até nós. Você tem noção disso? O cara que foi pregado numa cruz tosca
é o que coordena os anjos que trabalham no planeta Terra. E quer um consolador maior do que esse? Que veio de fato nos retirar, né, consolidar a nossa retirada do mundo primitivo, chancelar ali junto com Moisés a estadia no mundo de causas, de provas e expiações, de causa e efeito, já abrindo para nós as portas do mundo de regeneração. Jesus está nos preparando para o mundo de regeneração há 2000 anos, diretamente. Mas sabendo que nós não íamos entender muita coisa, Jesus manda um outro consolador. Ou diz que mandaria um outro consolador. É interessante que ele ainda fala assim no capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Olha que interessante. Gente, o Cristo, Jesus tinha uma predileção especial pelo sofrimento e pela dor. Jesus gostava de ter perto dele os sofridos. Jesus gostava de ter perto dele os que sentiam fome, sede. Jesus andava era com os pobres. Jesus andava com os oprimidos. Jesus andava com as prostitutas, jantava com as prostitutas, andava com as pessoas de má vida. Jesus gostava do que estava perdido, porque ele falava assim, olha, eu vim para quem está perdido. Posto isso, é importante compreender que Jesus não vem para quem já se acha bom. E se ele promete um outro consolador, é porque ele já também havia entendido que a forma dele de consolar não tinha sido completamente compreendida e nem aceita pela grande maioria. O que Jesus faz? Entende que é preciso que ele deixe o mundo, entre aspas, à própria sorte, depois de ter vivido e exemplificando como fazer, para que as experiências humanas, renovadas pelo conhecimento dos seus ensinos e da sua vida, pudesse se preparar para receber um outro consolador, diferente do personificado. Olha que interessante. Jesus vem e Jesus altera um pouco para nós a maneira de nos consolar. É engraçado, eu não sei se vocês já leram no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Fé é Humana e Divina. Vocês já leram no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 17, A Fé Humana e Divina. Gente, esse capítulo tem uma chave de um cadeado aí que abre uma porta gigantesca para nós. Abre uma porta imensa da liberdade de usar Jesus na nossa vida. Usar, literalmente falando. O Cristo na nossa vida sem embargo de religião. Nenhum embargo religioso, mas filosófico e doutrinário. E aí, quando Jesus promete que vai mandar um outro consolador, e que esse consolador estaria para sempre convosco, vocês conhecem algum ser humano que só nasceu e não morreu? Vocês já ouviram falar de alguém que só nasceu e está aí até hoje? O cara mais velho que a gente conhece na história da Bíblia é Matusalém, né? Que viveu não sei quantos anos, quantos séculos. Mas quem que vocês já ouviram falar em cima da terra que ao nascer não morreu? Essa é uma das chaves, uma da outra chave de outro cadeado. Se o Cristo
vai dizer que vai mandar outro consolador, é importante que a gente entenda que ele é um consolador. E ele consolou não todas as dores, mas consolou as dores daqueles que estiveram dispostos a ser consolados. Deixai vir a minhas criancinhas. Porque aqueles que não se comparar a elas não vão entrar no reino dos céus. O que é criança? A criança, quando encontra um porto seguro, quando ela entende que ali é um porto seguro para ela, ela se permite ser abraçada. Então, quando Jesus promete um outro consolador e diz que ele vai ficar para sempre com a gente, é óbvio que esse consolador não pode ser um consolador humano. E nem também corporificado, em carne e osso. Porque tudo que é carne e osso morrerá. Né? Como diria Emmanuel, tudo aquilo que a gente olha com os nossos olhos, se não morreu, está morrendo. Aí a gente vai perceber o porquê que a doutrina espírita é tida como consolador prometido, porque ela cumpre duas promessas. Vai vir explicar as coisas que ele disse e outras coisas mais, e poderá estar conosco. Olha que interessante. Vai estar conosco para sempre. Não é à toa. Gente, não é porque Kardec achou bonitinho chamar de doutrina filosófica, não. Científica filosófica. Não é porque é legal, não. É porque não tem como apagar uma ideia uma vez que ela encontra uma ressonância numa mente. Albert Einstein tem um ensinamento que ele fala assim, olha, uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, a mente que se expande através do espiritismo, nunca mais ela volta ao seu tamanho original. A pessoa pode largar o espiritismo, não tem problema. Ela pode falar que não existe mais espírito, não tem problema. Mas a consciência dela já foi expandida de uma tal maneira que não dá para voltar atrás mais. Assim é com todo ensinamento. Quando você aprende algo, você pode mentir para você pode não querer seguir. Mas se em algum momento a sua mente entendeu que aquilo é uma verdade no seu coração, a sua mente, ela não volta mais ao tamanho original. A não ser que isso seja acrescido de algo novo e maior que corrobore com este ensinamento novo que você está recebendo agora. Então perceba, por que o Espiritismo vem ser o Consolador prometido? Porque até então é a única coisa que nós temos em cima da Terra que tem a condição de ficar conosco para sempre e nos consolar para sempre. Você vai morrer, vai reencarnar, o Espiritismo vai estar aqui. Você vai morrer, vai reencarnar, o Espiritismo vai estar aqui. Porque o Espiritismo é uma consciência da vida espiritual. O Espiritismo é uma consciência sobre a vida espiritual. E a hora que você tem essa consciência, você altera, consequentemente e inevitavelmente, a sua postura para com a vida, porque você sabe que a sua vida tem prosseguimento. E esse prosseguimento não é determinantemente decidido sua sorte ou seu azar após a sua única morte dessa encarnação. Tá tranquilo, gente, até aqui? Espero que sim. Vai escrever ali se tiver alguma dúvida. Então, quando nós encontramos
uma coisa que vai ficar na terra para sempre e nos consolando para sempre, ora, por que que isso não vai fazer o papel do consolador prometido por Jesus? E eu acabo me vendo obrigado a bater nessa tecla exaustivamente do Espiritismo não ser uma religião, porque ela é para consolar todos os espíritas. Me entendem? O Espiritismo é para consolar a humanidade, não só aqueles que frequentam a casa espírita. Não sejamos egoístas a ponto de acreditar que o Espiritismo é só para quem está dentro da casa espírita. Jesus não fez uma promessa. Eu vou mandar um consolador e só vai ser consolado quem frequentar ele. Não é. E ainda, olha o que Jesus fala lá no capítulo 16. Olha que interessante a fala de Jesus. Capítulo 16 e versículo 4. Olha só. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordei que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Olha que interessante, né? Agora, olha o que Jesus fala no item 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então é importante que o Cristo fosse embora para que desse-nos a liberdade de caminhar com as próprias pernas a nível da nossa evolução espiritual. Está tranquilo até aqui? Esse Consolador, ele é o Espiritismo, por quê? Quantas vezes você já foi consolado pelo Espiritismo ao não encontrar respostas nas religiões humanas ou na ciência humana ou na filosofia de vida contemporânea? Eu não vou nem falar da filosofia clássica, porque a gente não a estuda direito, a não ser quem é filósofo. A não ser quem está se interessando a desenvolver-se com um pouco mais de pressa e se permite ir em busca desses conhecimentos da filosofia para crescer um pouco mais rápido. Crescer a mentalidade. Lembra que nós conversamos aqui semana passada sobre espiritismo, filosofia espírita? E a filosofia é o questionamento, é a pergunta, é a análise, é a verificação. E por que consola o espiritismo? Porque ele te leva a pensar, meditar, refletir, mudar sua rota, se for preciso, e entender um pouco mais a sua própria história. O consolo vem porque ele acaba de ver sua ideia do céu e do inferno eterno, aonde as dores são resultados intermináveis, aonde as delícias do céu não são dadas pela palavra de um homem que é o Papa ou o Padre, que concede ou não a sua entrada no céu. É uma conquista pessoal. É uma conquista que não tem ninguém que vai fazer por você, a não ser você mesmo. Então, perceba, se o Cristo buscava os caídos, os falidos, os doentes,
os problemáticos, por que o Espiritismo não fará o mesmo? Conta para mim, você que está aí no Espiritismo, por que o Espiritismo não fará o mesmo? O negócio é a gente que, ao adentrar no Espiritismo e virar tarefeiro, o que a gente não pode fazer é achar que a gente já saiu da categoria dos sofredores. Somos amigos, somos, como diria a música, não é somente, somos companheiros, amigos, irmãos. Então, o tarefeiro da casa espírita ele é tão complicado quanto aquele que chegou hoje, todo desalinhado, todo perdido em si mesmo. Não há diferenciação entre o que está trabalhando na casa espírita e o que está chegando hoje. Estamos todos tendo as mesmas oportunidades, vamos aproveitá-las. O Consolador ele foi prometido para a humanidade. Então, perceba, se você recebeu o Consolador prometido na sua vida, e foi bom para você, você está apresentando ele a quantas pessoas no seu dia a dia? Você está apresentando a quantas pessoas isso que salvou sua vida? Não estou dizendo que é para você pegar o Evangelho do Espiritismo, botar debaixo do braço e ir lá para a Praça 7 ficar pregando o Espiritismo. Não, não é isso. Mas me diga, você tem revelado, né, o Espiritismo, que é a terceira revelação? Se ela foi revelada a você, você está ajudando a revelar o Espiritismo a quantas pessoas? Se esse Consolador te abraçou, você está abraçando quantas pessoas? Mas entenda, não para transformá-las em espíritas. Lá no capítulo A Fé Transporta Montanhas, diz que o Espiritismo vai aumentar o número dos que têm fé e esperança. Mas não precisa ser espírita, de frequentar a casa espírita para isso. Se você consegue chegar para alguém que está desesperado, pensando em suicídio, pensando em homicídio, e você consegue levar para ela uma palavra de esperança, dar evangelho às pessoas, é fogo. Se você consegue levar esperança a alguém que chora, sem convertê-la a ser espírita, gente, o espiritismo está fazendo o papel de consolador prometido. A pessoa não precisa ser espírita. A pessoa pode ser evangélica e você pode usar tudo. Sabe quando... Bom, às vezes, eu vou falar aqui por mim um pouco. Tem gente que acha que eu sou evangélico só porque eu sei algumas passagens do evangelho de cabeça, por causa que a gente estuda para dar palestra. Então, algumas pessoas que não sabem que eu sou espírita, quando eu vou falar do evangelho, elas me perguntam de qual igreja que eu sou. Aí eu penso, né? Então, eu não sou de igreja nenhuma, né? Eu sou espírita. Aí acontece de vez em quando um susto, sabe? Fala, mas você é espírita e sabe a Bíblia desse jeito? Fala, pois é, então. O que você acha que é o espiritismo? Ah, mas o espiritismo é aquele negócio, né? De conversar com o morto, não sei o quê. É isso também. Mas o que mais? Mas não é um negócio de fazer coisa ruim para os outros? Pois é, onde é que você aprendeu esse negócio? Você me conhece já tem algum tempo, você já me viu matando quantas pessoas? Você já me viu aqui roubando, matando, estuprando? Quantas vezes você já me viu fazendo essas coisas? Só que você só descobriu agora que eu sou espírita e a gente está conversando do Evangelho de Jesus, então saiba, o espiritismo não é isso que dizem que ele é. Ele é outra coisa. Então, perguntaram, né? Jesus perguntou para os apóstolos, quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é um dos profetas, outros dizem que você é Elias. E você, Pedro? O que você diz que eu sou? Quem que eu sou para você? Olha, Jesus ali trazendo compreensão, sabe?
buscando em Pedro ali fazer dele, de fato, a pedra angular, ali onde seria fortalecida a base dos outros apóstolos. Para você, Pedro, quem que eu sou? Ah, Senhor, você é o Filho de Deus, né? Aí ele fala, que bom que você sabe isso, porque não foi a carne que te revelou, foi Deus que te revelou. Então, ao falar do Espiritismo, como que nós estamos apresentando o Espiritismo para as pessoas? Será que para eu falar do Espiritismo para alguém, eu tenho que falar para a pessoa assim, mas para você ser espírita, você tem que parar de ir na igreja. Se você é espírita, mas agora que você já conhece o Espiritismo, você vai continuar frequentando o terreiro? O Espiritismo está na frente do terreiro. Agora que você conhece o Espiritismo, você vai continuar frequentando a igreja católica? Deixa a pessoa com a fé delas. Fala do Espiritismo, consola as pessoas, sem ter que usar a palavra Espiritismo muitas vezes. Leva para elas uma perspectiva de mundo espiritual, aonde as dores que elas sentem podem ser consoladas de acordo com o esforço dela. Não por um arrebatamento muitas vezes injusto, porque se todos nós erramos, de certa maneira todos nós merecemos o inferno. Mas se todos nós acertamos, de certa maneira todos nós merecemos o céu. Então, se a gente é mais ou menos aquele símbolo chinês chamado Yin e Yang, não sei se todo mundo já viu, se conhece. Se não viu, vocês podem dar um Google lá, depois da palestra. O símbolo chama Tao. Yin e Yang. Até escrevi no chatzinho aí. Ó. O Tao chinês, chamado de Yin e Yang. Se todos nós temos essa capacidade, né, de ter luz e sombras, então se a gente não vai nem para o céu nem para o inferno, para onde vamos? Então, se nós vamos, como diria Jesus, aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Poxa, vamos falar com as pessoas para que elas entendam que os erros que elas cometeram pode ser superado por atos de amor e de caridade, como diria o apóstolo. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Isso é usar o Espiritismo como consolador, para que você perceba que você vai errar na sua vida e você pode errar. E aí eu fico vendo um monte de espírita cometendo aquele massa, como é que chama aquele negócio? Que bate nas costas, silício, né? Fica se siliciando, fica se castigando porque errou, porque cometeu falhas. E aí, ao se castigar, castiga os outros que erram também, porque aí, se eu não me permito errar, eu não vou permitir que ninguém erre. Eu vou julgar, vou criticar, vou condenar, vou apontar dedo. Quando, na verdade, o Espiritismo vem para te dizer assim, olha, todos os seus atos vão ter resultados. Então, busca fazer mais atos bons. Quer consolo maior do que esse, gente? Olha, já que todos os atos vão ter resultados, cometa mais atos bons. Para que você um dia perceba que é melhor cometer atos bons do que atos ruins. E como Jesus preferia os desgraçados, saiba, no Espiritismo haverão os desgraçados a mães cheias, como diria Emmanuel. Baldes cheios de desgraçados dentro das casas espíritas. Pessoas com problemas morais, intelectuais, físicos. E não é problema moral, gente que conta mentira, não, gente. Sobe na balança, deu 80, fala que está com 73. Não é esse tipo de... nós estamos falando de erros graves, muitas vezes. Mas é para eles que Jesus veio uma vez e é para eles que Jesus voltou. Através desse corpo ciclópico doutrinário chamado Espiritismo.
Não sei se vocês perceberam no cartazinho de hoje. Ao colocar Consolador Prometido, eu busquei os livros que nem tem o retratinho de Kardec, para que nós entendamos que não é exaltar Kardec que vai nos fazer espíritas, mas viver o espiritismo. E por que ele nos consola? Que a partir do momento que você viver a ideia espírita, você vai ver a sua vida de outra maneira. É viver o espiritismo que vai te possibilitar ver a vida de outra maneira. E ao ver a vida de outra maneira, você vai ter a possibilidade de reconhecer no espiritismo Jesus. Conseguem me entender? Faz sentido para vocês? Conseguem olhar para o espiritismo e ver que as pessoas podem ser espíritas e professar a fé delas de qualquer maneira? E que se for só o espiritismo, gente, isso é maravilhoso. Se você se reconecta com Deus através do espiritismo, maravilha. Mas só entenda que ele não é a única forma de encontrar a salvação. E ele consola por causa disso. Ele vem, te explica e fala, olha, só vai ser feliz? Só seja feliz e está tudo bem. E é interessante que haja uns templos para que pessoas que já entenderam a mensagem do Espiritismo possam juntar-se no núcleo para explicar de forma mais abrangente para aquelas que querem conhecer. Já falei isso, né? Olha o Espiritismo acontecendo aqui dentro da nossa casa. Nós somos 49 pessoas conectadas. Precisa de uma casa de cimento para o Espiritismo acontecer? Perguntei a vocês, na altura do campeonato, de mais ou menos 7 meses de pandemia. Precisa de paredes de pedra e concreto para que o Espiritismo aconteça? Olha o Espiritismo acontecendo de dentro da nossa casa. Quando é que vamos aceitar isso, compreender isso e fazer disso uma coisa mais natural? Olha que consolo gostoso. Eu não preciso ir lá no templo para ser consolado pelo Espiritismo. Olha que interessante. Jesus não ia pregar lá no Monte das Oliveiras? Jesus não ia pregar lá no, como é que chama? No Mar da Galileia? Jesus não pregava em muitos lugares da natureza? E nós estamos pregando através de uma ferramenta chamada Google Meet. Você imagina se Jesus tivesse Google Meet? Aonde que não iria a fala do Cristo? Você acha mesmo que se Jesus voltasse hoje, ele ia ficar dentro dos templos, gente? Pensa comigo. Se Jesus vem hoje, no século XXI, ele ia ficar preso dentro do centro espírita? Ou vocês acham que vocês iam ver Jesus lá nos morros, lá na Praça do Papa? E nós estamos contando que ele ia vir para Minas, né? Se ele viesse aqui em Minas, pode ter certeza, Jesus ia pregar lá na Praça do Papa. Se Jesus viesse em Minas, ele ia pregar lá na Serra do Rola Moça. Se ele viesse para o Brasil, ele com certeza ia pregar às beiras da Lagoa da Pampulha, às margens da praia de Copacabana. Depois ele ia para Barra, depois ele ia lá para o Ceará. E ia. Vocês têm noção que é isso que nós estamos falando? Quando a gente vai falar sobre fé... Ô, gente, presta atenção, eu vou ler na íntegra, porque depois eu acho que isso aqui dá uma palestra inteira, tá? Olha que interessante. Escuta isso, Fatinha. Até o presente... Ah, é verdade. O Joelho ia na Praça da Estação primeiro. E da Praça da Estação ele é lá na Praça da Rodoviária. É verdade.
Gente, presta atenção nisso que Allan Kardec escreveu. Eu vou ler na íntegra. Depois nós vamos comentar isso em outra palestra. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Ué, olha Allan Kardec falando que nós consideramos Cristo apenas como chefe de uma religião. Mas ele fala mais. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, vocês estão me vendo aí, espíritas do meu coração, vocês estão me vendo dizer aí exaustivamente que o espiritismo não é uma religião, mas é por causa de Allan Kardec. Percebe que ele diz que nós temos considerado Cristo apenas como chefe de uma religião e Jesus é mais do que isso? O Cristo é mais do que isso, galera. Então é importante compreender que Cristo não é chefe de uma religião. Fizeram uma religião em torno da filosofia de vida de Jesus. Religião essa que muitas vezes, o que acontece? Nós falamos do Cristo, mas não fazemos o que ele nos pediu. Ora, somos os sepulcros caiados. Falamos, mas por dentro, nada. Então, quando? Quando que vamos usar o Espiritismo para consolar a gente? Não é para ficar dando lição de moral nos outros. Quem faz culto no lar aí? Bota um joinha aí, eu falo aí, deixa eu ver aqui quem faz culto no lar. Nós somos 47 agora. Quem faz culto no lar aí? Deixa eu ver. Ó, já tem aí 3 que faz culto no lar. Alguma vez no culto no lar de vocês, durante uma leitura, vocês já falaram assim, tá vendo? Sabe aquele negócio que você fez? Ô, Tati, deixa eu te explicar. O culto no lar, nós que somos espíritas, a gente aprendeu, né, a fazer uma reunião familiar para ler o Evangelho de Jesus e tecer alguns comentários. Dentro do Espiritismo, nós temos muitos livros que foram psicografados que explicam passagens do Evangelho de Jesus. Inclusive, é o estudo desses livros que nos permite vir falar do Evangelho, muitas vezes com tamanha segurança. Porque não são pensamentos da minha cabeça, né? Nem dos expositores, na grande maioria. São pesquisas feitas através desses livros de espíritos que estão adiantados na nossa frente e que explicam para nós passagens do Evangelho de Jesus. Então, o culto no lar, Tati, posso até, pelo próprio WhatsApp, depois, se for do seu interesse, a gente conversa mais a respeito, mas é um momento onde, uma vez na semana, pelo menos, nós sentamos com os nossos familiares, abrimos o Evangelho de Jesus, às vezes ao acaso, às vezes sequenciado, e aí a gente lê, e ao ler, a gente comenta o que nós achamos, o que nós entendemos. Mas o objetivo do culto no lar, Tati, eu estou trazendo isso aqui porque é o seguinte, senta uma família de 3, 2, né, às vezes 1, quando é 1, isso dá menos chance de acontecer. Mas 2, 3, 4, 5, aí abre o Evangelho de Jesus, lê aquela passagem bonita, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que estão cansados. Bem-aventurados que têm, os que são pobres de espírito.
Aí faz aquela leitura bonita. Na hora de comentar, fala assim, pois é, né? Sabe quando você fez aquele negócio com o vizinho semana passada? Ah, sabe quando você fez aquilo e aquilo comigo? Aí começa no meio do culto lá, lavação de roupa. Alguém já passou por isso aí? Ou só na minha família que é doida? Eu vi mandar áudio, porque eu não se for para escrever uma texto. Mas e aí? Vai falar alguma coisa, Mariana? Enfim. Mais alguém, gente, passou pelo que minha família já passou? Mariana, você ia falar alguma coisa pra gente? Ou não? Ah, então tá bom. Gente, quando você vai. Tá bom. Quando você vai para o culto no lar e o culto vira lavação de roupa, é porque a gente não percebeu que o culto no lar é para você ler e trazer para você. É o que você entendeu para você na sua vida. E não é na vida do pai, da mãe, do irmão, do marido, você quem, entende? Então, quando você usa lá no Evangelho para criticar o outro, você não entendeu o culto no lar. É para você fazer assim. Não é assim, não. É para você pegar o Evangelho e olhar e aqui, ó, para dentro. Então, o culto no lar, ao ler o Evangelho, é comentar. A gente que às vezes coordena o estudo, a gente já fala assim, olha, o que você compreendeu dessa leitura? Para você, para a sua vida. Que a gente começa a falar, porque tem aquelas pessoas que fazem assim e que fazem assado e tecem uma palestra em cima da forma de ser das outras pessoas. Gente, o outro é o outro com Deus. O outro é o outro com Deus. Você com Deus está indo como? Está indo bem? Então, o que o Evangelho traz para você? O Consolador é o Consolador para você. Percebe a diferença? Então, quem faz o culto no lar, com mais de uma pessoa, né, nada de ficar apontando dedão para os outros, não. É o que o Evangelho trouxe dentro do seu coração. É o que você e o que eu vou fazer com essa informação. E eu li o que eu entendi. Porque aí o fariseu que perguntou para Jesus assim, o que eu vou fazer para entrar no reino dos céus? Jesus falou assim, ó, o que está escrito na lei e como que você a lê. É para amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus fala assim, leste bem, leste com justiça. Vai e faz o mesmo. E agora? Então, se você explica tão bem o Evangelho, a ponto de querer criticar as atitudes alheias com o que você está lendo, aponta o Evangelho para você. Eis que eu vim trazer a espada. Percebe? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Mas essa espada é para ser erguida dentro da gente. É você no seu bom combate entre as suas tendências más e os seus desejos de virtude. Uma música lá do Verbo Diverso chama Sonhos de Harmonia. Gente, quem não conhece essa música, eu indico, vocês acham, joga lá no YouTube, Sonhos de Harmonia. Trem bonito, viu? Solene, você podia aprender a tocar essa música Sonhos de Harmonia para tocar para a gente um dia. É uma música maravilhosa. Eu estou te dando serviço aí. Então, pessoal, a gente, ao entender que o Espiritismo ele é para consolar, por que nós estamos usando ele ainda para ficar apontando ele para os outros? Para falar assim, está sofrendo porque numa encarnação passada deve ter feito mal para os outros. Isso te consola? Você chega lá chorando na casa espírita, alguém vem você e fala assim,
Ah, preocupa não, pô. Você está sofrendo assim porque você deve ter matado outras pessoas em outra vida. Ô consolo desgraçado, hein? Ô consolozinho ordinário. Então é importante que a gente busque aprender o que é consolar. Consolar é abraçar, antes de perguntar nada sobre o que a pessoa fez, necessariamente dizer, como que eu posso te ajudar? Quando os Espíritos vão falar sobre caridade, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam assim, dá a esmola primeiro, depois você pergunta alguma coisa. Sou eu que estou falando isso, está no Evangelho. Dá primeiro, para depois ofertar trabalho. Quem tem fome tem pressa. É verdade, Fatinha. Tem consolo que só serve para amargar a vida. Tem gente que não sabe consolar. Então, se permitam ser consolados pelo Espiritismo. E perceba que se você já encontrou nele a sua religião, não precisa que as pessoas tenham essa mesma religião que você. Mas seria bom se essas pessoas pudessem sentir o consolo que você sentiu. Sem ter constrangimento de ter que ser espírita. Elas podem ser consoladas pelo Cristo. E se na vida delas fizer sentido estudar o Espiritismo, que seja. Mas às vezes bastará que elas sintam a paz na consciência de que os erros que ela cometeu podem ser e serão perdoados. Mas que o perdão também exige trabalho. Que o perdão subentende-se um trabalho de reconquista da harmonia. O perdão, ele para se concretizar, ele tem 3 fases, não é isso? Quais são as 3 fases do perdão? O reconhecimento do erro, o pedido de perdão à pessoa e a obra para restabelecer o mal que foi feito. Então você reconhece que errou, pede o perdão e trabalha para construir a harmonia que você um dia tirou. Sem esse caminho, não existe perdão. Ah, mas eu pedi perdão para Deus, eu criatura, e Deus ofende com seus erros? Deus te criou, Ele sabe que eu sei imperfeito, Ele sabe que você vai errar. Deus não te perdoa porque Ele não se ofende. Agora, o negócio é saber, você buscou a pessoa que você feriu para pedir a ela perdão? Para falar com ela, olha, errei com você. Como posso arrumar? Aí tem gente que pensa assim, ah, fulano errou, vai para um umbral. Ô, gente, se você erra e conserta o erro, existe erro? Se você errou e consertou o erro, o problema já foi resolvido. Então não fique esperando que algumas pessoas que você quer ver no umbral, que elas vão passar na sua frente, vai te dar um beijinho no ombro e vai embora. Porque às vezes você está focado no erro dele, ele errou, já pediu perdão e já está lá na nossa frente, ó, muito tempo. Então, ao errar, perceba, perdão, você pode consertar as coisas. É a parte de ser menos orgulhoso, justamente, Fatinha. Eu acho que todas as etapas desse negócio é complicado, viu, Fatinha? Reconhecer é difícil. Pedir um perdão, porque tem gente que reconhece, mas não tem a coragem de ir lá falar. Aí eu já não sei o que é mais difícil. Agora, depois que você pediu perdão, você fazer alguma coisa para compensar seu erro, aí também eu acho que é um outro teórico, é um trabalhão. Então, olha que interessante. Mas o Espiritismo vem contar para a gente. Olha, dá para fazer. Aí tem gente que nem consegue perdoar mesmo. Eu sou um deles, dependendo do erro, né? Eu não vou falar que eu perdoo todos os erros, não, porque tem uns aí que estão agarrados na minha lista que eu não consigo limpar a lista nem para agradar Jesus. Estou tentando, mas está difícil. Mas, enfim, é entender que tem coisas que eu não vou conseguir fazer e outras eu vou.
E ao ficar esperando a condenação eterna por um erro da sua vida, gente, se você errou com uma pessoa, ou com duas, ou com três, ou com quatro, aí você procura psicólogo também, que ele está precisando, né? Tô brincando. Mas se você tem aí os erros que você comete, mas em compensação também você tem os seus momentos de prática do bem, do amor e da caridade, saiba, algo você já está fazendo em benefício da sua evolução. Você vai errar em alguns campos e acertar em outros, e está tudo bem. Não tem problema. Mas o que você vai fazer para errar menos? Aí é com cada um, né? Então, qual que é o consolo do Espiritismo? É saber que você não está em uma única corrida para chegar no céu ou no inferno. Para mim, os maiores consolos do Espiritismo é esse. Para mim. Para você, descubra qual é. Para mim, é saber que os meus erros não me garantem um inferno eterno. Que por mais que dê trabalho, por mais que seja doloroso, por mais que seja sofrido, vai ter término esse sofrimento. Para mim, essa é a coisa mais gostosa. Eu vou ter chance de rever os meus parentes que já morreram na minha frente, os meus amigos que já morreram na minha frente. E quando eu morrer na frente de outros amigos, eu vou rever esses amigos. Para mim, o maior consolo é esse. É saber que a continuidade vai depender de mim também. Então, que possamos consolar com o Espiritismo. Consolar. O tanto quanto ele nos consola. Se te consola, não usa ele para julgar as pessoas. Se te consola, usa ele para consolar as pessoas. E aí, gente, eu agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho. Agradeço as participações de todo mundo. E que Jesus possa permanecer conosco não só hoje, mas em todos os